Olá, está começando mais um Penúltimas, o seu programa de entrevistas e debates aqui da TV UERJ Online. E no programa de hoje a gente vai falar de um assunto que está bem em alta, né, que é a internação compulsória dos usuários de crack. E para comentar um pouco sobre isso, nós temos aqui o Leandro Soares e o Luiz Felipe França. Tudo bem, gente? Tudo bem, olá, é isso. Então, vamos começar falando do caso que aconteceu algumas semanas atrás, né, que os dependentes saíram correndo pela Avenida Brasil. Quando a van de assistência social foi tentar resgatar alguns deles, eles saíram correndo pelo meio dos carros, isso chocou bastante grande parte do país. E a primeira pergunta que eu gostaria de fazer para vocês é que, já que por enquanto a internação não é compulsória, ela tem que ter o consentimento do usuário, vocês acham que esse usuário ele tem capacidade psicológica de discernir o que é certo, o que é errado, o que é bom ou o que é ruim para ele? Não, eu acho que, assim, enquanto adulto, a gente acha que ele teria capacidade de ver se é melhor para ele ou não ser internado. Mas a gente sabe que o dependente, ele não tem essa capacidade, entendeu? E aí ele vai querer ficar lá nas ruas, aqueles bequinhos lá que eles fazem, ficar fumando, e eu acho que eles não têm nenhuma capacidade de querer ser internados. Na minha opinião, acho que depende muito do estágio do vício do indivíduo, né? Depende muito da dependência. Se o indivíduo está no início da dependência, eu acho que ele ainda tem a sensibilidade de querer buscar ajuda. Agora, quando ele está no nível alto de dependência, que ele está extremamente fora de si, ele não consegue mais ter essa sensibilidade de querer correr atrás de uma ajuda ou poder, sei lá, buscar uma ajuda em si, assim. Eu acho que tem que ter uma pessoa que vai ter que interferir e nesse momento vai ter que ser o Estado, né, para tentar levar ele para as clínicas de reabilitação, mas de uma forma passiva, né, não de uma forma violenta. Até porque hoje em dia os usuários até podem ir contra a vontade, mas é alguém da família que tem que entrar com um processo judicial que pode levar tempo, né? E o que vai só piorando essa situação e as ruas das cidades vão ficando cada vez mais cheias de usuários, o que está preocupando até a prefeitura que entrou com essa medida agora. Eu gostaria também de saber de vocês que algumas pessoas alegam que essa internação compulsória vai interferir o direito de ir e vir, que todo cidadão tem esse direito. Eu queria saber se vocês acham que esse argumento é moralista demais para a situação da cidade ou se vocês acham que essas pessoas realmente têm razão em pensar dessa forma. Eu acho que é muito relativo. Acho que você tem que olhar caso a caso. Acho que você tem que saber analisar qual é o grau de dependência do usuário, né? Se ele está precisando, naquele momento, de uma internação logo, de uma forma breve, ou se é uma internação que pode ser aos poucos, não de uma forma assim extremamente breve, mas uma forma que aos poucos o indivíduo vai na clínica, vai tendo sessões de ajuda, de auxílio de psicólogo. Eu acho que depende muito da situação do usuário. Eu acho que não pode generalizar tanto como a prefeitura está fazendo, de querer internar todo mundo de uma forma como se todos estivessem no mesmo grau de dependência, né? Acho que tem que analisar caso a caso e ver o que pode ser de uma forma rápida e o que pode ser uma forma mais leve. Eu concordo com isso que o Leandro falou, que de pouco em pouco eu acho que até os usuários eles aceitariam, entendeu? Aceitariam mais. E eu acho também um pouco moralista, assim, de falar assim, não pode levá-los forçosamente para internação. Mas eu acho que depende muito também do grau, porque quando ele está no grau mais baixo, fica até mais fácil de levá-los, né? Dependência, ele ainda tem a noção que ele pode buscar ajuda e assim, mas quando ele está sobre o efeito de um vício tão grande, ele não tem mais essa sensibilidade de querer buscar essa ajuda. Então, eu acho que as pessoas estão falando que vai contra o direito de ir e vir. Mas quando a pessoa está num alto nível de dependência, ela não tem mais a sensibilidade de saber o que ela está fazendo. Então, é necessário mesmo que tenha uma instituição para auxiliar, levar para uma clínica de ajuda. Eu acho que as pessoas estão falando de ir e vir. Eu sou extremamente contra, assim, esse discurso moralista que as pessoas estão Até falando. Porque se as pessoas falam desse direito de ir e vir, a população que vive
perto desses usuários também acaba perdendo um pouco desse direito, né? Porque vivem com medo, porque eles também, a maioria não tem discernimento e acaba fazendo coisas ruins, atrapalhando a própria população. Até na Avenida Brasil, ali perto da entrada da ilha, eles estão assustando os carros, quando está engarrafado eles vêm batendo nos carros, então esse direito já está sendo interferido. Se não é pelo usuário, é pela população que convive ali naquele meio. No próprio centro da cidade, as pessoas estão evitando de sair. Sempre depois do trabalho as pessoas saíam para tomar uma cervejinha, para dar uma volta, e agora elas estão com medo de sair devido a esse aumento dos usuários de crack no centro da cidade. Então acaba também impedindo o direito de ir e vir da própria população, né? Então eu acho que é necessário que ocorra ações da prefeitura para diminuir essa situação que está acontecendo. E achavam até que a Avenida Brasil ia ficar mais tranquila com a pacificação de Manguinhos e acabou que foi ao contrário, pois né? Todo mundo fugiu pra lá, saiu de Manguinhos, agora tá todo mundo naquele ponto na ali. beira ali, né? Pois é. E eu queria saber de vocês também, o Leandro já falou um pouco sobre as internações. Se vocês acham que deve ser uma coisa geral, eles devem passar realmente recolhendo todos os usuários, ou se deve ter uma análise de cada caso, pontualmente, para saber do que cada um precisa, ou não. Ou para ser mais eficaz, tem que ser todo mundo junto realmente. Eu acho assim, que de primeira vez, como eles fizeram agora, saíram recolhendo todo mundo e analisá-los lá, assim, na clínica. Quem tem capacidade de se recuperar, quem tem capacidade de voltar por vontade própria, e lá na clínica eles analisarem. Tem os casos mais graves que também, como ele disse, não vão ter capacidade de falar, não, eu quero ficar internado. Aí eu acho que esses aí tem que ser um pouco mais radical com eles, assim, de botarem eles dentro do tratamento já, e depois eles verem assim, se é bom continuar ou se eles querem sair mesmo e largar a vida, né? Essa forma radical que você colocou, eu acho que não tem que ser uma forma violenta, assim, de você... Como isso. Na maioria das vezes está acontecendo, né? Que é a forma violenta. Você vê os assistentes sociais com segurança e de, sei lá, 2 metros... porque tratam como marginais, não como dependentes e pessoas que são doentes, né? Porque é um vício. São pessoas que são doentes. Então, essa forma radical que você falou não pode ser uma forma violenta. Uma forma mais rigorosa de você querer colocar a pessoa lá, porque ela vai querer sair de qualquer forma. Mas não uma forma violenta como está acontecendo. Porque estão tratando como segurança pública, mas não é. Saúde pública. Essa questão é de saúde pública, não de segurança. E para não ter violência, tem que ter transparência também, né? Porque muitas das vezes, assim, acabou eles entrarem no carro, a gente não sabe mais o que aconteceu com eles. Pois é, com certeza. E a última pergunta que eu gostaria de fazer para vocês é se vocês acham que a prefeitura vai conseguir fazer um tratamento de forma correta, vai conseguir especialistas para cuidar desses dependentes, ou se essa está sendo uma atitude só para uma higienização da cidade, para os eventos que estão por vir. O que vocês acham disso? Eu desconfio dessa higienização. Porque só agora eles tomaram essas providências de UPP, de tentarem limpar a cidade, reformar a zona portuária. Eu acho que isso aí também é meio temporário. Passar nos eventos, vão deixar a cidade largada, vão tentar arranjar outro evento para tentar dar uma cuidadinha na cidade. Mas eu acho que é higienização mesmo. Se não tivesse eventos, iam deixar largado lá. Porque afinal, o pessoal do poder não deve nem pegar a Avenida Brasil. Essa política, eu acho que é uma política de higienização da cidade, porque a forma como tá acontecendo as emoções da população que usa o crack é uma forma que está sendo geral, né? Então eles estão querendo colocar todo mundo junto, como se fosse marginais, todo mundo junto. Só para sumir com todo mundo. Então eu acho que é uma política de higienização da cidade. Não vai trazer nenhum benefício, porque essas pessoas vão sair de lá cada vez mais viciadas, cada vez mais querendo utilizar drogas. Era necessário que a prefeitura tivesse um planejamento, por exemplo, as pessoas que dividiam os graus de vício das pessoas, e ocorresse esse planejamento para que essa população, mais para frente, possa sim se livrar dessa dependência, né? Com todo um planejamento da prefeitura, com todo acompanhamento psicológico, aí sim seria uma medida extremamente positiva. Mas do jeito que está sendo, acho que não está sendo uma política de higienização, só apenas de retirar essa população do Rio de Janeiro, né, que é a cidade do Brasil que está sendo mais visualizada no mundo, e eu acho que tem que ocorrer esse planejamento para que essa política tenha efeito positivo. Eu acho que não teria nem local, nem espaço suficiente, porque eu sei que na cidade do Rio de Janeiro são mais de 3 mil
dependentes assim que estão pela rua, eu acho que não teria nem espaço suficiente para eles. Então, por isso que tinha que ser analisado cada caso, cada grau de dependência. Mas tem algumas instituições que não são do governo, né? Alternativas. São alternativas, que até tinham contato com a prefeitura, com o estado do Rio de Janeiro, só que devido à falta de planejamento, não houve acordo nenhum, todos os contratos já foram vencidos e as únicas casas de ajuda dessas pessoas são poucas para tantas pessoas que estão nessa vida de dependente. Então, tem que ter um planejamento, né? Tem que ter um planejamento de você levar, ter o planejamento de contratar até psicólogos para auxiliá-los. Então, eu acho que esse planejamento será fundamental para essa política. Então tá bom, gente. Muito obrigada pela participação de vocês. Termina aqui mais um Penúltimas e até o próximo encontro.